Hello, hello everybody! How are you today? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos ver a nossa aula de hoje. É a aula de número 20, objeto de conhecimento. Formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades nos diferentes contextos. E o detalhamento. Uso da língua inglesa como meio de acesso às informações e experiências globais relacionadas ao consumo responsável, favorecendo a formulação de propostas de intervenção social. Então, gostou aí desse tema? Fica aí que a aula já vai começar. E trago aqui para vocês esta imagem, olha só, Responsible Consumption, ou seja, o consumo responsável. Vocês sabem o que é o consumo responsável? Vocês podem ver que nesta imagem nós temos aí o plástico, né? Nós temos aqui um copinho de café, nós temos saco de lixo, nós temos garrafa PET, ao meio nós temos aí um símbolo, né? Que símbolo é esse? É de reciclagem, né? Você dá uma vida aí nova, você vai modificar aquela matéria-prima, reciclando, né? Dando uma nova roupagem a isso. Mas o que é responsible consumption? O que é esse consumo responsável? Olha só. Responsible consumption significa usar produtos e recursos de forma que proteja o meio ambiente, respeite as pessoas e apoie a economia. Trata-se de pensar antes de comprar e escolher o que é melhor para o planeta e para as futuras gerações. Olha, muitas pessoas são adeptas ao consumismo, né? E o consumismo, ele não faz parte do responsible consumption. Tem várias coisas que não fazem parte e tem várias coisas que fazem parte do consumo responsável. Antes de eu iniciar aqui a falar um pouquinho sobre essas coisas, eu gostaria que vocês escutassem os meus amigos, ok? O que eles têm para falar sobre responsible consumption. Vamos lá. O consumo responsável é uma realidade na sua vida? Quais boas práticas você adota? Sim, é uma realidade na minha vida, principalmente quando nós percebemos que geramos muitos resíduos, né? Muito lixo, aquele possível lixo que vai ser coletado lá. Principalmente na questão dos refis de produto. É quando você consegue ter uma embalagem principal e depois você só compra aquela porção que pode vir numa sacolinha plástica, pode vir de uma forma com menos embalagem e aí você coloca naquele refil, naquela embalagem principal. Isso é uma das principais formas de consumo responsável adotadas, tanto permitido pelas empresas quanto podem ser adotados pelas pessoas. E eu acho que isso deve ser adotado sim no dia a dia de todo mundo, sabe? Eu adoto na minha casa, mas todo mundo poderia fazer isso. Eu tive todo um processo de sensibilização em relação a isso, né? Como boa prática, eu sempre adoto a questão de adotar um copo, a dimensão também de economizar água, práticas de economia em relação ao reaproveitamento de alimentos. Tudo isso serve também para que a gente tenha uma vida mais resiliente e mais sustentável também, de maneira que a gente tenha uma mentalidade inclusive mais colaborativa com essa grande casa comum que é o planeta Terra. A gente precisa hoje em dia, no ambiente que a gente vive, a gente precisa ter essa consciência de consumir aí o que é adequado e também consumir de forma adequada. Então, normalmente no trabalho eu utilizo, né, a minha garrafinha, o próprio copo, se eu utilizar copo descartável, já em casa eu faço a seleção ali de lixos, né, para jogar de forma adequada. Então, são situações que a gente começa a se adaptar nos dias atuais. Eu acredito somente que é em parte e eu tento não consumir para além das minhas necessidades. E eu tento também dar um fim mais correto, mais adequado para as embalagens que são frutos desse consumo que a gente tem na nossa vida cotidiana.
Por exemplo, né, o plástico, já que é vilão da humanidade, eu sempre que vou ao supermercado, ou eu levo alguma sacola plástica que eu tenho na minha casa, ou uma sacolinha de pano de algodão. Essa é uma das formas que eu tento minimizar essa problemática que hoje está presente no mundo inteiro, né? Nos lixões, nas ruas, em todos os lugares. Então, de certa forma, o consumo responsável faz parte da minha vida. Então, aí vocês ouviram, né, alguns relatos de responsible consumptions. E os nossos colegas aí falaram sobre o que eles fazem. E é justamente o que vamos falar agora. Good practices, que são as boas práticas. Ok? Vou listar aqui alguns itens para vocês. O primeiro é reduce waste. Reduce waste. Reduce waste significa reduzir a quantidade de lixo. Buy only what you need. Você tem que comprar apenas o que você precisa. Mas eu vou utilizar aquele produto. Mas quando você compra um produto, automaticamente nós estamos aí afetando o nosso meio ambiente. Não sei se vocês fizerem uma pesquisa bem simples da quantidade, quantos litros de água são necessários para produzir um aparelho celular. Não sei se vocês sabem. Quantas árvores, né, são derrubadas para fazer algum objeto. Então, é muito importante nós comprarmos somente o que nós precisamos. Com isso, nós vamos também ajudar a reduzir a quantidade de lixo. Por quê? Nós vamos comprar o que não precisamos, daqui a um tempinho vamos descartar, porque nós vamos querer outra coisa e outra e outra. Assim, a quantidade de lixo aumenta, a quantidade de matéria-prima, né, utilizada, ela é grande. Então, vamos pensar nessas boas práticas, nessas good practices. Ponto 1 é reduce waste, reduzir o nosso lixo. Number 2, olha só, nós temos reuse and recycle. Eu coloquei 2 aqui, na verdade nós temos 5 R's, né? São os 5 R's, que é refuse, que é você recusar, refuse, reduce, reuse, recycle e rotten. Refuse é você recusar aquele produto, é você não comprar porque você não precisa, ok? Reduce é você reduzir. Reuse é você reutilizar aquele produto, ok? Então, se de repente você naquele dia você foi para algum local, você utilizou um copo plástico, então você vai pegar aquele copo plástico, você vai adotar aquele copo, né, como vocês assistiram no vídeo, e depois você pode levar para plantar uma plantinha, né, colocar uma plantinha lá para crescer. Enfim, você vai dando uma nova utilidade para aquelas coisas. O outro R é o recycle, que é você reciclar, que são justamente os 2 R's que estão mostrando aqui, reuse and recycle, que é você dar uma vida nova a um produto, ok? Não apenas descartar no lixo, não, tente descartar em um local que faça essa reciclagem. O último R é o rotten, não está aqui. Rotten é você fazer o adubo, né? O compost, é você, por exemplo, resto de alimentos, né? Você guarda em um canto e tenta fazer ali toda uma compostagem, não é, para que você possa utilizar nas suas plantações. Então esse é o tópico number 2. Outra good practices que nós temos, que são as boas práticas, é support local producers. Ou seja, você dá o suporte, não é, você ajudar os produtores locais. Buy from farmers and artisans in your area. Você comprar dos fazendeiros, dos produtores, dos artesãos da sua área. Quando você faz isso, né, você está consumindo produtos mais saudáveis. Não sei se vocês sabiam disso, mas os produtores locais, falando aí de vegetais, de frutas, né, não utilizam de agrotóxicos. Então,
consequentemente, você vai ingerir um alimento mais saudável. E assim você vai estar ajudando, né, o comerciante ali, o fazendeiro local, o produtor local da sua região, ok? Outra good practices que eu trago para vocês é esta aqui, ó. Choose eco-friendly products. Ou seja, você vai procurar produtos que são sustentáveis, ok? Que não fazem mal ao meio ambiente, sacolas biodegradáveis, por exemplo, né, na hora que você for utilizá-las, que elas sejam biodegradáveis, ok? Se não for biodegradável, você tenta dar uma nova vida, como nós já falamos aqui anteriormente. O professor até falou que ele leva, né, ao mercado as sacolas dele para que ele não venha produzir mais lixo, para que ele não venha aí agredir mais o meio ambiente. O tópico 5 que eu trago para vocês de good practices é save water and energy. Você economizar água e energia. Então você vai desligar, turn off what you are not using. Você vai desligar o que você não está utilizando. Por exemplo, brush your teeth. Quando você estiver escovando os seus dentes, não deixe a torneira ligada. Se você não está no ambiente, turn off the lights, desligue as luzes, ok? Então são pequenos gestos que vai fazer com que você tenha uma diferença aí grande, não só na sua conta de água ou de energia, mas também para o meio ambiente. Então nós vimos aqui essas 5 good practices, essas 5 boas práticas que nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia, bem simples, não é nada difícil de se fazer, ok? Então, conto com vocês para que vocês possam aí utilizar dessas good practices. Bom, já que já vimos isso, agora gostaria de mostrar para vocês aqui uma animação bem legal que vai falar também sobre o consumo responsável. Vamos lá. Wow, Solomon! These handmade baskets are beautiful. I will buy 2 for my kitchen. Pochita said she would buy 2 for her kitchen. And look at these reusable bottles. I will give them as gifts to my family. She said she would give them as gifts to her family. I'll get some organic coffee from that stand. Solomon said that he would get organic coffee from that stand. Later, I will plant some trees near my house. Pochita said she would plant some trees near her house. And I will install solar panels next year. Solomon said he would install solar panels next year. If everyone makes small changes, we'll protect the forest. Pochita said that if everyone made small changes, we would protect the forest. She's right. Responsible choices today will make a better tomorrow. Então, neste vídeo aí, vocês viram aí que o que os nossos personagens, né, o que eles falaram que eles iriam fazer. E no final ele fala, né, o pouco, se você faz um pouco, se cada pessoa faz um pouquinho, nós vamos ter muito. Então, é a união aí que vai fazer a força, né? Se todos nós trabalharmos para este fim, nós vamos conseguir alcançar com sucesso, beleza? Bom, durante aquele diálogo que vocês acabaram de ouvir, vocês viram aí que eles, um comentava alguma coisa e o outro falava assim, olha, a Potira disse isso, isso e isso. Ele disse isso, isso e isso, ok? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Aproveitando aqui o nosso tópico, né, de Responsible Consumption, vamos ao nosso tópico gramatical de hoje, que é este aqui, ó. Potira, o que a Potira disse? Ela falou bem assim, ó. I will buy 2 baskets for my kitchen. Potira said that she would buy 2 baskets for her kitchen. Vamos ver o segundo exemplo retirado do texto.
I will give reusable bottles to my family. Potira said that she would give reusable bottles to her family. Eu gostaria que vocês observassem a frase original, ok? E a frase que foi falada pra gente. Olha aqui, ó. I will give reusable bottles. Essa é a frase original. E aqui nós temos o que foi falado. Ok? Vamos para mais exemplos. Olha só. I will buy some organic coffee. Quem falou isso foi Solomon. Daí Potira vira pra gente e fala bem assim, ó. Solomon said that he would buy some organic coffee. A Potira disse assim, ó. I will plant trees near my house. Aí o Solomon, ele vai reportar o que ela falou. Potira said that she would plant trees near her house. Eu gostaria que, novamente, vocês observassem aqui a mudança, não é? Que aconteceu quando foi falado para a gente o que as pessoas iriam fazer. Vamos pegar mais exemplos. O Solomon diz: I will install solar panels next year. Ele fala que ele vai instalar painéis solares. Aí o Solomon said that he would install solar panels next year. Olha só, novamente aqui, uma mudança na hora da frase. O que é isto, né? Isto eu estou falando de reported speech. O que é reported speech? É a forma de relatar o que alguém disse, sem repetir exatamente as mesmas palavras, que é quando eu uso as mesmas palavras, eu falo no direct speech. Eu gosto de falar que o reported speech é a fofoca, ok? Você chega assim, ei, o fulano disse que a ciclana tinha não sei o que e tal, entendeu? Então, o reported speech é a fofoca. E no inglês, nós mudamos os verbos de acordo com o tempo verbal original. Bom, vocês viram lá que as frases que eu mostrei para vocês têm as mudanças, não é? E agora vamos analisar minuciosamente. Olha só o exemplo. I will help you. Isso quem disse foi o Solomon. Alguém escutou o Solomon falando, I will help you. Eu te ajudarei. Aí outra pessoa foi lá, foi contar para outra, como eu falei, a fofoca. Ele disse, ó, he said that he would help me. Olha só, would help. Está grifado aí para vocês. Por quê? Quando a minha frase original, que é o direct speech, né, ela está no futuro com will, o que eu vou fazer? Eu vou transformar eu vou mudar este will para would, ok? Minha setinha não ficou muito legal. Pronto. Eu vou transformar o will para would. Então, ó, o Solomon disse, ele falou para mim, né? I will help you, eu te ajudarei. Aí eu vou lá, chego com meu colega e digo, ele disse que ele me ajudaria. Quando eu coloco would, se eu falo assim, ó, teacher, o que é o would? Se eu falo somente o would, ele não tem um significado. Eu não vou saber lhe falar o que é. O would, ele é um verbo especial, né, um verbo modal, e ele necessita de um verbo após ele. Aí sim, nós vamos ter uma tradução, um significado. Então, o would, ele sempre vai estar acompanhado de um verbo. Ele faz com que esse verbo fique no ia, como se fosse o nosso português. Falaria, levaria, compraria.
ok? No caso aqui, eu tenho o verbo ajudar. Então, o verbo ajudar, junto com would, ficaria ajudaria. Então, se na minha frase original eu tenho o futuro com will, no meu reported speech eu vou mudar para would, ok? Vamos ver aqui essa mudança, olha só, mostrando para vocês a mudança principal no future, que é will, vai mudar para would. Sempre que relatamos uma frase no futuro com will, nós vamos transformar esta frase para would, ok? Eu farei um discurso. O professor disse que ele faria um discurso. É igual ao português, é a mesma coisa, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. More examples. Solomon, she will travel tomorrow. He said that she would travel tomorrow. Então ele diz assim, ó, ela viajará amanhã. Ela viajará amanhã. É a frase principal. Aqui eu tenho o futuro, né? Então eu vou falar. Ele quem? O Solomon. O Solomon disse. Solomon said that. She, aqui eu vou repetir porque eu continuo falando dela, não é? She, agora o will vai virar would e o travel, ele mantém ali a sua forma base. Então, ele disse que ela, aqui eu tenho o verbo viajar, eu falei que o would faz com que esse verbo principal fique no ia, não é? Então seria viajaria. Ele disse que ela viajaria amanhã. Nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos falando advérbios de tempo. Por quê? O tomorrow pode não ser mais tomorrow, porque tomorrow é amanhã. Então, se eu estou falando aqui hoje, né? Ela viajará amanhã. Aí você chega para outra pessoa e conta isso hoje mesmo, você pode continuar falando. Ela viajará amanhã. Agora, se eu falo para você hoje, ela viajará amanhã, e você vai contar isso depois de amanhã para outra pessoa, vai contar a fofoca já tarde demais, aí você não pode falar, ele disse que ela viajaria amanhã. Não. Ele disse que ela viajaria naquele dia, ou ontem, ou anteontem, depende do dia que ele falou que ela viajaria. Beleza? Então prestem bastante atenção. Próximo exemplo. I will call you later. I will call you later. Eu ligarei para você mais tarde. Então, quem foi que disse? Foi a Potira, ok? Então, por isso que eu vou começar aqui com she. Então, she said that she would call me later. Ela disse que ela... Olha só a mudança aqui, ó. Aqui eu comecei a frase com I, que é eu. Eu, no caso, estou falando da Potira, né? Aqui eu não poderia usar I, porque eu estou falando o que a Potira disse que ela faria. Então eu falo, ela disse que ela ligaria para mim mais tarde. Aqui a mesma coisa, advérbio de tempo, prestem bastante atenção na hora que vocês forem utilizar. Gente, os pronomes, como eu mostrei agora para vocês, eles mudam de acordo com quem vai falar. Então, olha só, Bruno, I will study. Então, eu estou falando de Bruno, né? O Bruno falou, I will study. Quando eu vou reportar isso, eu vou trocar o I pelo he. É algo bem lógico, ok? Ele disse que ele estudaria, ok? Olha aqui o exemplo da Cris. I will study. Agora eu vou mudar para she, porque eu estou falando da Cris, ok? A Cris falou, I will study. Ela disse que ela estudaria, ok? Então, temos que prestar bastante atenção nessas situações.
Como eu falei para vocês do advérbio de tempo, olha só, marcadores de tempo eles podem mudar. Eu posso falar the next day, the following week. Se for tomorrow, que é amanhã, eu posso utilizar the next day. Next week, que é a semana que vem, eu posso falar the following week, ok? Mas tudo vai depender de quando eu estou reportando esta frase. Attention! Olha só, o exemplo completo. Potira. I will start a project next week. I will start a project next week. Vamos lá, o reported. She. Por quê? Porque quem disse foi Potira. O que ela disse? Ela falou eu. Então, aqui eu também vou modificar. Ok? Will. Will vai virar would. Next week vai virar the following week. Se eu estou falando, eu posso repetir ali o next week, dependendo de quando eu estou falando. Aí o reported fica. She said that she would start a project the following week. Ela disse que ela começaria um projeto na próxima semana. Bom, eu espero que vocês tenham captado aí a mensagem do reported speech, muito simples, não é? É só você fazer essa troca do will para would. Lembra que nós estamos falando especificamente do simple future, ok? Porque outros tempos verbais modificam. Esse é apenas o simple future. E para ver se vocês conseguiram realmente aí captar a mensagem que eu estou querendo passar para vocês, vamos para o nosso pop quiz. Como vai funcionar o nosso pop quiz? Eu vou mostrar para vocês aqui uma frase, ok? E aí vocês já vão pensando aí qual seria a resposta correta, como que eu poderia fazer o reported speech dessa frase. Vamos lá. E a primeira frase é esta aqui, ó. Potira said, I will recycle more plastic bottles. Então, já vão pensando aí, olha só. Quem disse foi Potira, não é? E ela falou, I will recycle. Como que ficaria esta frase? Dá 5 segundos para vocês pensarem. 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta é essa aqui, olha só. She said that she would recycle more plastic bottles. Lembra, Potira é she, né? Ela disse. Ela disse assim, eu. Então, eu continuo aqui com o she. O will vai virar would, o recycle e o resto se repete. Fácil, né? Vamos lá para a segunda. A segunda diz assim, ó. Bruno said, we will plant trees tomorrow. Nós plantaremos árvores amanhã. Como que eu poderia fazer o reported speech desta frase? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta é esta aqui, olha só. They said that they would plant trees the next day. Gente, aqui ele disse, o Bruno disse, nós. Então, ó, eles falaram que eles plantariam árvore amanhã, ok? Então, nós temos aí uma mudança. Olha, o will vira would, né? Vamos para a nossa terceira frase. Solomon said, she will use less water. Então, quais são as mudanças que nós vamos fazer? 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Resposta é esta aqui, ó. He said that she would use less water. Porque quem disse foi o Solomon, e ele disse que ela, né, usaria menos água. Vamos para a nossa quarta frase. Solomon said, I will buy local products. O Solomon que disse isso, ele fala, eu comprarei produtos locais.
Vamos lá, estamos falando do Solomon, né? E ele mesmo disse. E aí, qual é a mudança? Deixa eu apagar para vocês visualizarem melhor. 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta é essa aqui, ó. He said that he would buy local products. O Solomon, né? E ele mesmo disse isso, que ele faria. Então eu troquei o will por would e tá tudo certo. E a nossa quinta e última frase é esta aqui, ó. Potira and Solomon said. Agora foi a Potira e o Solomon que disseram. We will take care of the forest. Nós cuidaremos da floresta. Como ficaria o indirect speech? 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta é essa aqui, ó. They said, porque quem disse foram eles. Eles falaram que eles cuidariam. Então eu troquei, né, o pronome para they e o will virou would. Beleza? Facinho esse tema, não é? E assim nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e acertado todo o nosso quiz. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Bye, bye.